Olha, vem cá. Uma história de sequestro cercada de mistérios. Cibele, garçonete, 23 anos, desapareceu no começo do mês quando saiu de casa, na casa dos pais, sem levar dinheiro, sem levar documentos. Foram quase 15 dias de muita angústia para a família, que procurou a nossa produção para pedir ajuda. Logo após a exibição da matéria aqui no Cidade Alerta, Cibele entrou em contato com a família dizendo que foi sequestrada. Ela fala que teria sido abordada por 2 homens. Ela fala que foi levada até um cativeiro, amando, sabe de quem? Do ex-namorado. Disse que o relacionamento era conturbado, resolveu se separar e o ex teria mandado esses homens raptá-la, mandado levá-la para um cativeiro. Já o Eduardo, que é o ex-companheiro dela, fala o seguinte: essa história não faz sentido não, hein? Não tem nada a ver com isso não, rapaz. Ela tá com conversa fiada. É um caso misterioso para a polícia. Agora a pergunta que fica é: quem está falando a verdade nessa história? Roda. A volta para casa está longe de representar um alívio para Cibele. Que passava na minha cabeça que eu ia morrer. Eu ia morrer. Não ia ver minha mãe, meus filhos. Diante de tanto desespero, a jovem de 23 anos carrega apenas uma certeza. Foi salva pela coragem da família de pedir ajuda para reencontrá-la. Cibele, se não fosse a reportagem no Cidade Alerta, como você imagina que seria o desfecho da sua história? Estaria morta. Por que você acha isso? Porque eles iam me matar. Os bandidos iam me matar. O que ela vai revelar a seguir é uma história de cárcere privado, homens armados e ameaças de morte no cativeiro. Na versão dela, mais de 2 semanas de um verdadeiro filme de terror. Ele jogava comida no chão e jogava água em cima e falou que eu tinha que comer, que eu tinha que pagar o que eu fiz. Entendeu? Que eu não merecia nem estar comendo aquilo, ele falava. E você se alimentava? Não, eu não comia. Eu só tomava água e nem banho eu tomava. Sem tomar banho? Sem tomar banho eu ficava. E esse frio todo? Esse frio todo eu tava só com uma blusa. Eu não dormia. Tinha colchão? Como é que era esse quarto? Tinha só um papelão. E só eu ficava sentada o tempo todo. Cibele aponta quem estaria por trás de tudo o que sofreu. Eu acho que foi coisa do meu ex-marido, com certeza. O Eduardo? Sim. Por que você tem essa suspeita? Porque ele sempre falava que ia fazer alguma coisa, que ele não tinha nada a perder. O Cidade Alerta localiza o ex-companheiro de Cibele. Qual será a reação de Eduardo diante da denúncia? Como que você reage ao saber que é acusado de sequestro pela sua ex-companheira? O que mais intrigava a família é que a Cibele havia deixado em casa o único documento dela, a carteira de trabalho. A jovem tinha perdido o RG há bastante tempo. No dia do sumiço, ela veio aqui para almoçar com a mãe, mas escondia um segredo. Tinha uma viagem marcada para Minas Gerais. E em busca de uma oportunidade de trabalho, decidiu que só iria contar para a família se tudo desse certo. A Cibele conseguiria viajar sem documento, porque não ia de ônibus. Ela tinha marcado uma carona para um aplicativo e o ponto de encontro com o motorista foi justamente na rodoviária de São Paulo, onde, na versão da Cibele, ela foi abordada por um homem armado e levada para o cativeiro. A história contada por Cibele aos investigadores ainda está cercada de muitas dúvidas. Eu estava entrando na rodoviária. Aí eu tava aí, como o motorista falou que ia chegar 9h30, só que ele falou que ia atrasar um pouquinho, que ia chegar 10 horas. Era uma carona que você combinou pelo Isso. aplicativo. Aí ele pegou e falou que ia chegar 10 horas. Eu falei, eu não vou ficar com fome. Aí eu peguei e subi na hora que eu ia sair da rodoviária, porque lá é tudo caro. Aí o homem me abordou. Ele colocou uma arma na minha barriga e me colocou dentro do carro.
Na versão da Cibele, depois de ser abordada por um homem armado em frente à rodoviária, ela foi arrastada para dentro de um veículo. A jovem alega que perdeu a noção do tempo, mas que a viagem teria durado cerca de 5 horas até uma zona rural. A jovem imagina que ficou em um sítio sem vizinhos ao redor, por isso não teria condições de gritar por socorro, muito menos sair correndo para pedir ajuda. Cibele garante que não conhecia os 2 homens que a mantiveram como refém, mas denuncia que eles agiam a mando do ex-companheiro dela, Eduardo. Eu não conheço. Ele era um homem branco, alto, magro, do olho claro e tinha outro também, um moreno. Eram 2. Era 2. O que eles diziam, que pista eles davam do motivo para você estar ali? Olha, eles falavam que ia me matar, que eu tinha que pagar o que eu fiz. Foi a irmã de Cibele quem tomou a frente nas buscas pela jovem e não encontrou no ex-cunhado o apoio que esperava. Pelo contrário, ela acredita que Eduardo agia para dificultar a procura por Cibele. As evidências apontam para ele porque ele estava muito preocupado, entendeu? E em todo tempo, quando ela sumiu, ele falava assim, mas ela não está morta. Ela não tá, vocês não tem que procurar ela no ML nem em hospital. Como se soubesse onde ela estava. Como se ele soubesse onde ela estava. E ele falava assim pra gente, vocês vão encontrar a Cibele, mas vocês vão encontrar ela numa situação pior do que a primeira. A Cibele agora tem medo de sair de casa. Se sente uma prisioneira mesmo depois de ter sido liberada no cativeiro. O receio é que o ex-companheiro dela sabe exatamente onde mora a família. Ao longo dos 3 anos de relacionamento, por diversas vezes, ele veio até aqui para fazer ameaças contra a Cibele, os 2 filhos dela de outros relacionamentos e até a sogra. Dizia que se a Cibele realmente se separasse, a mãe dela pagaria com a própria vida. Só que o que mais intriga a família é que depois da reportagem do Cidade Alerta, ele procurou a irmã para dizer que não queria nem a polícia, nem a imprensa cuidando do sumiço da ex-companheira. Então, o tempo todo dele, a preocupação dele era a polícia e o Cidade Alerta. Todo o tempo. Ele não queria... Ele não queria que tivesse polícia, ele não queria que tivesse reportagem, ele não queria que tivesse nada. Cibele carrega na pele as marcas do que alega ser o resultado do relacionamento com Eduardo. Uma queimadura na barriga, ferimentos no antebraço e no rosto. Ele tinha ciúme de tudo. Celular, rede social, tudo. Tudo era motivo dele me bater, tudo. Você era agredida? Sim, eu tenho cicatriz no meu corpo, eu tenho hematoma. O Cidade Alerta entrou no caso no início do mês, quando a mãe da jovem procurou nossa equipe para pedir ajuda. Quero achar ela viva, só isso, entendeu? Ou viva ou morta, eu quero achar ela para mim, dormir assim em paz não, né? Que vai ser triste para mim, mas eu quero achar minha filha. Cibele, se não fosse a reportagem no Cidade Alerta, como você imagina que seria o desfecho da sua história? Eu acho que se não fosse a reportagem ficar em cima, eu estaria morta hoje. Porque o homem falou, moiô, tá no jornal, eu nem sabia da reportagem. Ele falou, moiô, tá no jornal. Sentido que complicou, que caiu a casa. Aí ele falou que tinha que me liberar. Depois da reportagem, Cibele finalmente entrou em contato. Ela alega que foi liberada em uma rodovia e que precisou pedir carona para chegar a São Paulo. Foi a irmã quem a recebeu depois de combinarem um ponto de encontro por telefone. Eu fui buscar ela na estação Conceição, né? No começo, assim, ela ficou meio assim traumatizada, não quis conversar muito, né? Mas depois ela falou realmente o que tinha acontecido. Mesmo depois de voltar para casa, a Cibele tinha medo de contar tudo o que havia passado no cativeiro. Ela chegou aqui visivelmente transtornada, bem mais magra. A família insistiu tanto que a Cibele começou a revelar como foram os dias de horror no cativeiro. Ao ouvir o relato, a irmã não teve dúvidas. Era preciso procurar a polícia. Na delegacia, a Cibele apresentou o nome do ex-companheiro. Apontou ele como suspeito. No mês de maio,
ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Foi a primeira denúncia. Mas, segundo ela, ao longo de 3 anos de relacionamento, foram vários ataques. O abraço das irmãs está longe de representar uma nova fase. Elas ainda se sentem presas a tudo que aconteceu nas últimas semanas. Qual você acredita que foi o seu erro? Meu erro foi ter me envolvido com pessoas perigosas. Erro de ter me envolvido com uma pessoa que eu não conhecia ela muito bem, entendeu? Apesar dos anos Apesar de dos relacionamento. anos, sim. Porque, tipo, falta de aviso não foi. Quando o Cidade Alerta entrou no caso, o ex-companheiro não foi localizado. Uma segunda chamada depois de algum tempo. Uma terceira tentativa e nada. Hoje encontramos Eduardo na rua onde ele mora, na zona sul de São Paulo. O serralheiro garante não ter qualquer envolvimento no que aconteceu com Cibele. Como que você reage ao saber que é acusado de sequestro pela sua ex-companheira? Olha, é uma coisa que eu desconheço, porque eu sou uma pessoa trabalhadora, eu fui na delegacia já prestar depoimento, eu não tenho amizade com gente errada, eu moro aqui já há 25 anos. Eduardo confirma o histórico de violência. Nos começos a gente brigava muito, eu e ela se agredia, nós dois se agredíamos. Eduardo já prestou depoimento à polícia. Os investigadores analisam agora as 2 versões. Cibele poderá ser denunciada por falso testemunho se descobrirem que não houve cárcere privado. Mas ela garante ter contado toda a verdade. Com certeza foi ele, entendeu? Alguém tem que parar esse homem, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque eu tô presa aqui dentro. Eu fui acusado de assassino pelos moradores, eu passava de carro e via os outros falando assim, o cara que matou a namorada dele. E eu tinha certeza dentro de mim que eu não tinha feito nada. Por quê? Porque ela sempre sumiu. Mas ela voltou dizendo que você sequestrou ela, mandou sequestrar ela. É grave. Mas se ela voltou falando isso aí, ela tem que ter provas. Eu não fiz. A minha vida é só trabalhar. Pois bem, Percival de Souza. Olha, Peruca, você tem que colocar 2 pesos na balança e ver para que lado ela pende mais. De um lado, o que diz a Cibele, se for correto tudo o que ela diz, a vida da Cibele foi salva graças ao Cidade Alerta. Ou seja, se não fosse o Cidade Alerta, ela estaria morta. O outro peso na balança é que, segundo ela mesma diz, esse trajeto entre o sequestro dela para um cativeiro foi um trajeto de mais ou menos 5 horas. Mas aí cabe a pergunta, Peruca, se a intenção era matá-la pelo que ela havia feito, pelo que ela mesma descreve, por que levá-la para um lugar tão distante se ela poderia ser executada mais perto, mais proximamente do lugar onde foi capturada? É isso que a polícia está verificando, porque é importante que você tenha a descrição física dos 2 raptores, tentar localizar esse cativeiro e buscar a identificação, até porque ela teve cara a cara com os raptores, pelo que ela conta, e não seria tão difícil assim identificá-los. São 2 pesos numa balança só, por enquanto, Peruca.